Olá, professores e professoras da ESI. Espero que todos estejam bem. Iremos começar mais uma lição. Agora estamos na lição de número 4, que fala da volta de Jesus para o céu. Nós iniciamos as lições conquistando a criança, trazendo a atenção dela para a história, para que ela fique bem concentrada e consiga assimilar o máximo possível do que Deus tem preparado para ela através das nossas mensagens. E nesta lição fala sobre uma promessa, que é a promessa que Jesus retornaria essa terra para nos buscar. E antes disso, ele já esteve aqui, voltou para o céu, e essa parte que nós iremos nos prender. E a parte que nós iremos focar no conquistando a atenção é sobre essa promessa. E aí, nós aqui na lição sugerimos que vocês prometam, um biscoito. Faça a promessa que nós teremos um biscoito, que você irá dar um biscoito para a criança, por os que estiverem ali, E aí você vai preparar todos os ingredientes, todos os utensílios e mostrar para eles. Isso já vai trazer uma certa curiosidade, Nossa, vamos comer algo diferente, gostoso e preparado por nós. E aí você vai mostrar os ingredientes, tudo que precisa para preparar aquele biscoito. E aí você vai pedir para que eles leiam, e vejam como é o preparo. Mas que não vai poder entregar naquele momento, porque nós estamos no sábado e precisa assá-los, e aí seria entregue depois. E aí você vai pedir para o ajudante levar todos os utensílios e ingredientes a um determinado local e aguardar até o pôr do sol, para assim terminar de fazer e cumprir com a sua promessa de dar os biscoitos. E que a história de hoje é justamente sobre a promessa que não pôde ser cumprida na hora, mas que será cumprida posteriormente. E aí, uma dica para aquelas professoras que têm um aluno que é um pouquinho mais agitado, imperativo, peça para que ele seja o seu ajudante para levar os utensílios, e também, às vezes, o que é mais acanhadinho, que você me peça também para ajudar, para que tenha uma interação assim bem interessante, tá bom? Então, irmãos, logo depois que nós cativarmos a atenção, conquistarmos a atenção das crianças, nós vamos aplicar a lição. E aí nós temos duas opções de cenário. Nós temos a opção A, que é o cenário mais elaborado, com a imagem de Cristo ampliada e feita em EVA, e a imagem da nuvem também ampliada, colada no teto, com um ganchinho, uma fita de nylon para poder subir vagarosamente, enquanto nós estamos falando da ascensão de Cristo. Nós temos também outra opção, que é esse daqui, que é a página 41 e 42, que também segue esse mesmo sentido, E aí, sendo que é feito com papel sulfite e também uma cartolina, ou se não, um papel de diagramatura 180, que é mais firme. E aí, depois de colar a primeira tira na segunda, nós vamos fazer a abertura, dessas três partes e colocar aqui no meio também, a tira. E quando nós falarmos sobre a ascensão de Cristo, nós também vamos estar usando aqui esta imagem, subir vagarosamente até ele se esconder atrás das nuvens. Então, irmãos, o que acontece? Logo depois de escolhermos qual cenário nós vamos utilizar, nós podemos o quê? Fazer aquela monte de almofada próximo ao cenário, colocar as crianças ali próximo, ou até mesmo uma roda de conversa, caso não tenha almofadas, enfim. Vai de acordo com a realidade e a sala de cada igreja. E aí, nós vamos indagar as crianças, perguntar como elas se sentiram, ou se elas já tiveram esse sentimento de despedida, como é que foi, se elas já se despediram de alguém que elas amam muito. E aí elas vão responder, vai dar tempo para a resposta, e vamos fazer agora então a relação com a história de Cristo, que é um momento de tristeza, é um momento assim que a gente fica muito sentido e tudo mais. E aí, logo em seguida, nós vamos começar, falando sobre que quando Cristo ressuscitou, ele ficou 40 dias na Terra, falando sobre a Bíblia, ensinando a Bíblia em vários momentos.
ali várias vezes, e quando nós falamos sobre esses ensinamentos da Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia ali na frente das crianças, mostrando a Bíblia, ensinando a Bíblia, e aí falar, né, continuar informando que Jesus ensinou a Bíblia várias vezes para as pessoas, e que a nossa missão seria justamente essa, de levar o Evangelho para as pessoas. E os discípulos estavam muito temerosos, porque eles ficaram com medo, porque eles sabiam que Jesus tinha inimigos. E eles ficaram com medo de passar pelo que Cristo passou. Então, eles ficaram assim, receosos, com medo, e faltou coragem para continuar a missão. Então, Jesus levou eles até o Monte das Oliveiras. Aí os irmãos preparam o monte, né, de almofada ou algum outro recurso que simbolize o monte, né? E aí, o que acontece? Nós vamos falar, né, que a missão era muito perigosa, mas que Cristo encorajou eles ali no Monte das Oliveiras, mostrando que tudo o que aconteceu deveria acontecer para que pudéssemos ser salvos, que era a única forma de sermos salvos. Crer em Jesus e crer que somente através dele nós vamos ter o perdão dos nossos pecados. E que a nossa missão ali estava apenas iniciando. Jesus estava terminando, mas nós estávamos iniciando, de levar mensagens de amor, de perdão e salvação. E aí os discípulos entenderam. E logo depois daquele momento, Jesus se preparou para se despedir. E aí nós vamos usar agora uma voz bem mansa, porque Jesus representou uma voz bem suave. E nós vamos falar o que Jesus disse, que foi exatamente assim. Não saiam de Jerusalém, mas esperem lá um pouco. Prometo que vocês vão receber poder. O Espírito Santo virá sobre vocês e ficarão corajosos e falarão de mim para o mundo todo. E aí eles entenderam essa missão e se encheram de coragem, porque Jesus também prometeu um consolador, prometeu que o Espírito Santo viria e daria coragem a eles. Então eles sabiam que Cristo, ele cumpre com as promessas dele. Então eles ficaram corajosos e eles ficaram animados para poder levar a mensagem. E aí Jesus começou a sua ascensão, né? Ele se despediu, falou a mensagem de coragem, né? E logo em seguida ele se despediu, né? E aí Jesus subiu ao céu. E nós vamos falar, e ele subiu, foi subindo, e os discípulos ficaram olhando. Deixa eu colocar a mãozinha assim em cima para mostrar para eles, ó. Eles ficaram olhando. Jesus subindo bem alto, até que nós não conseguimos mais vê-lo de tão alto que ele subiu. E aí, o que acontece? Nós vamos falar, né, que eles não puderam ver, mas os céus receberam Jesus com uma grande festa, com grande alegria. Mas aí logo quando Jesus sumiu nas nuvens dos céus, os discípulos ficaram muito tristes. E aí os anjos olharam para ele, que vieram 2 anjos, aí nós temos que ou cuidar 2 crianças, ou se não 2 adultos, ou até imagens ampliadas de 2 anjos que chegaram. E aí simplesmente perguntaram, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão olhando para o céu? E aí os anjos disseram para ele, que é o nosso verso para memorização, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que subiu para o céu vai voltar do mesmo jeito que vocês os viram voltar. Os viram, no caso, subir. E aí os discípulos ficaram animados, felizes novamente, né? Porque era uma promessa, mais uma promessa, né? A primeira promessa que ele simplesmente mandaria o Consolador, e também a promessa que ele iria voltar para nos buscar. Então os discípulos voltaram ao cenáculo e ali eles ajoelharam, oraram e cheios de esperanças fizeram, né, a sua missão de levar o Evangelho e sempre na esperança da volta de Cristo. Então, nós vamos ter a aplicação. A aplicação é uma das partes que eu acho assim bem interessantes também, porque é a parte que nós vamos motivar eles, nós vamos incentivá-los. E aí nós vamos estar ali pegando a palavra promessa, que é a palavra-chave da nossa lição, né?
e vamos colocar de forma assim, fragmentada, né? Separadas as palavras, as letras, numa parede de um lado e de montar do outro lado. E nós vamos estar, então, solicitando para que eles possam o quê? Ir buscar as letras. Aí cada um vai de uma forma, um vai gatinhando, outro vai pulando de um pé só, enfim. Quando todos buscarem as letras, aí nós vamos ali botar em cima da mesa, e aí vai estar embaralhado, eles vão ali colocar em ordem, e eles vão ler, os que sabem, né? Ler a palavra, ou você vai estar lendo, e dizendo o significado. A palavra promessa é um compromisso de dizer ou fazer algo ou alguma coisa. E aí nós vamos lembrar lá da parte do Conquistando que foi feita uma promessa para eles do biscoito, que não pôde ser cumprida na hora, porque precisava esperar o tempo, né, para poder assá-los após o pôr do sol, e que essa promessa vai ser cumprida. Assim como Jesus também prometeu primeiro o Espírito Santo e já cumpriu, ele também prometeu que irá voltar para nos buscar. E aí o que acontece ele vai nos levar para um lugar maravilhoso, que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, e nós viveremos eternamente com ele ali, e com quem nós amamos. E aí, o que acontece? Nós vamos relembrar da nossa missão, né? Vamos lembrar eles, né? E teve uma missão que nós não podemos esquecer. Quem é que lembra? Aí, alguns, ou a grande maioria vai lembrar, né? Que é levar a mensagem, levar o evangelho para todos que precisam, né? Que todos possam ali receber a mensagem de amor, salvação e perdão. E assim, ter a esperança, né? E se preparar para quando Cristo voltar para nos buscar. Nós temos agora uma parte assim muito esperada por eles, que é a parte que eles botam a mão na massa, né? Que é a parte que eles estão ali construindo o recurso para poder contar aos outros, né? Nós temos o nosso momento de preparar o recurso para eles, e esse momento que eles preparam o recurso para contar para os outros. E eles se sentem maravilhados com isso. E aí o que acontece? Eu preparei também esse aqui do copo, que é super simples também, ó, que é contando aos outros. Aí também sobre a ascensão de Cristo, aí vai puxando, né, até Jesus estar ali nas nuvens dos céus. Conforme eles forem produzindo, pintando e também fazendo ali os enfeites, nós vamos falando que Jesus ele prometeu que voltaria nas nuvens do céu para nos buscar. Então, se falarem que Jesus apareceu em determinado lugar, não acreditem. Mostrem a mensagem verdadeira para os outros, que é a mensagem de que ele voltará e virá nos buscar das nuvens dos céus. E aí também esse recurso também que foi feito aqui, ó, essa nuvem. E esse também é um material que deve ficar numa partezinha mais firme. Eu botei algodão, porque aí envolve também a questão da textura, né, para os menorzinhos. E aí também é um recurso para trabalhar no início com eles, sobre a questão de Jesus estar nas nuvens dos céus. E aí, o interessante, preparando com esse recurso, a minha filha falou assim: mãe, esta nuvem é basicamente do tamanho da mão de um homem, que Jesus vai voltar. E nós vamos ver uma nuvem desse tamanho, da mão de um homem, ou seja, sem querer acabou ficando mais ou menos do tamanho de uma palma da mão, né? E aí ela fez essa relação. Enfim, nós temos assim diversos recursos, como já foi mostrado, né? Nós temos esse daqui, que é o do copinho, que é bem simples de estar realizando. Essas nuvens aqui, eu botei algodão também, mas eu coloquei em cima da nuvem que está também no material. Esse aqui também está no material, se não me engano, esse aqui é na página 41. Só não ver aqui, eu fiz essa nuvem, mas é super simples também. Qualquer coisa é só pegar um molde também na internet de uma nuvem e estar colocando algodão. E temos também o recurso que é esse daqui, da página 41 e 42. Então, são diversos recursos que nós podemos estar utilizando para trabalhar com as nossas crianças. Nós possamos, cada dia mais, nos dedicarmos ao Evangelho no nosso ministério. Amém?